Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nesta manhã maravilhosa estaremos aqui mais uma vez na Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no bairro do Macuco, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Este é um programa da Igreja Evangélica que existe há muitos anos. Nós vamos hoje meditar sobre o tema as obras da carne e o fruto do Espírito. Se você quiser me acompanhar, nós vamos estudar em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 26. Gálatas 5, versículos 16 a 26. Mas, primeiro de tudo, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, pedindo-te, Senhor, a Tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, colocando diante de Ti, Senhor, a nossa missão aqui na igreja, que é de levar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a Igreja da Paz, abençoa os pastores, presbíteros, diáconos. Abençoa, Senhor, os que estão nos ajudando neste programa. Abençoa, Senhor, as irmãs, os irmãos que também estão ajudando nesta obra. Que o Senhor venha neste dia derramar bênçãos de tal maneira que venha surpreender a todos, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, pedimos ao Espírito Santo que venha nessa direção, neste momento desse estudo, para que, meu Deus, Tu recebas toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura no livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 26. Diz assim a Sagrada Escritura: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Nosso objetivo aqui é mostrar que as obras da carne só podem ser vencidas mediante o Espírito Santo. Então, nós vamos iniciar dizendo que na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo trata do assunto mostrando o embate existente entre a carne e o Espírito. Ele faz uma exposição da luta que se inicia internamente quando aceitamos Jesus como Salvador e procuramos viver segundo a sua vontade. Como poderemos vencer esse embate entre a carne e o Espírito?
veremos que não é possível vencer a natureza carnal mediante o alto flagelo. Para vencermos as obras da carne, precisamos, em primeiro lugar, deixar-nos dominar pelo Espírito Santo de Deus. É preciso ser cheio do Espírito Santo diariamente. Eu já escrevi os versículos para nós adiantarmos. Isso está em Efésios, capítulo 5, versos 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito, em grego, significa ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus experimenta a renovação constante. Ele deve experimentar essa renovação constante, mediante enchimentos repetidos do Espírito Santo. Então, não é só uma vez quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o qual nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias, constantemente, devemos ser cheios do Espírito Santo. Se o crente tiver uma vida controlada pelo Consolador, nosso Espírito Santo, terá a plena condição de resistir à natureza pecaminosa. Se permitirmos que o Espírito nos domine e nos guie, vamos então produzir o fruto que nos leva a agir como discípulos de Cristo. É isso que Deus quer. Muitos filhos semelhantes a Jesus, discípulos de Jesus. Isso está em Gálatas 5, versículo 16. Diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos meditar agora sobre o andar na carne e o andar no espírito. Primeira pergunta: o que é a carne? Dentro do contexto neotestamentário, o vocábulo carne significa sarx, S-A-R-X, sarx. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica, que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne relacionadas em Gálatas, capítulo 5, do 19 a 21. Vou ler. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que significa sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, que significa ressentimentos, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra carne, no aspecto teológico, denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos apetites carnais. Mateus 26, 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja bem, aqui diz: vigiai e orai. Temos que orar, sim, constantemente, sim, em espírito, sim, mas vigiar também. O homem somente poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo, se pela fé receber Jesus Cristo como Salvador. Então, o selo do Espírito Santo só para aqueles que nascem de novo, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ou recebem por fé como Senhor e Salvador. O que é o Espírito? Nós falamos do que é a carne.
O que é o espírito? A palavra espírito no grego é pneuma. P-N-E-U-A-M-A. Pneuma. Esse termo significa sopro, vento, respiração e princípio da vida. Esse vocábulo também descreve o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus, lá em Gênesis 2, versículo 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. A outorga da vida aos seres humanos é descrita como resultado de um ato especial de Deus para distingui-la da criação de todos os demais seres vivos. Deus é a fonte suprema da vida humana. Glória a Deus. Logo percebemos que esta palavra pneuma tem diferentes significados. E segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, o seu significado teológico vai muito além. Espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida. Essa palavra também é aplicada no Evangelho de João, em referência a Deus. Em João 4, 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, nós sabemos que o Espírito é de Deus, transmitido ao homem, o qual ele insuflou lá no Éden, quando foi feito o homem do pó da terra, transmitindo-lhe a vida. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é uma pessoa. É identificada no Novo Testamento como Espírito Santo. Isso está em Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo conferiu poder a Jesus e o guiou ao enfrentar a tentação de Satanás. Em Hebreus 3:7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. E mais uma vez, é importante frisar que o Espírito Santo é uma pessoa. Andar na carne e andar no Espírito. Paulo adverte os crentes mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Isso está em Romanos 8:8, que diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O viver na carne opera morte espiritual e física, mas o viver no Espírito conduz o crente à felicidade, à vida eterna. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Em 1 Coríntios 6:14 diz: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Glória a Deus. Paulo foi enfático ao afirmar: andai em espírito. Isso está em Gálatas 5:16, já lemos. O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade e de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Sem ele não poderíamos agradar a Deus. Quem pode nos ajudar a nos conduzir de modo a agradar a Deus? Somente o Espírito Santo. O Dr. Stanley Horton, que
ao andar no Espírito, diz que ao andar no Espírito e ser guiado por ele, significa obter vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Significa desenvolver o Espírito, o fruto do Espírito. O melhor antídoto, o melhor remédio contrário às concupiscências carnais. Jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços, tomando atalhos, buscando desvios, mas renda-se constantemente ao Espírito Santo, pois ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. Infelizmente, muitos crentes, como os de Corinto, estão se deixando dominar pelas obras da carne. 1 Coríntios 3:3, Paulo diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Olha aí, Paulo dando uma exortação à igreja de Corinto. Muito bem. Vamos lá. As obras da carne, um convite ao pecado. A cobiça. Vamos refletir sobre a cobiça. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheios dele teremos condições de viver de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. Homem algum tem o poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa, somente Deus tem esse poder. A natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência, luxúria, desejos, impurezas, paixões impuras. Isso está em 2 Pedro 2:10. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Pedro fala das pessoas ímpias e imorais, que como os homossexuais de Sodoma, isso está em Gênesis 19, dos versículos 4 a 11, eu não vou ler, mas deixo lembrado aqui, desprezam todos os tipos de autoridades que refreiam o mal, inclusive Cristo e a sua palavra. A Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus. Isso está em 1 João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Seu desejo trouxe terríveis consequências para a vida e para a humanidade. Isso está em Gênesis 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Portanto, não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você, meu irmão e minha irmã. Atente para o que o Paulo ensinou às igrejas da Galácia a respeito da cobiça da carne contra o Espírito. Isso está em Gálatas 5:17
Então diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne não pode ter a vez na vida do crente, posto que a força do Espírito Santo é maior. Glória a Deus. Os desejos da carne são sempre contrários à vontade de Deus. Vamos meditar agora a oposição da carne. O seu espírito deseja orar, jejuar e buscar a Deus. Mas a sua carne vai preferir ver televisão, comer bem, ficar no conforto da sua casa. Precisamos ter cuidado, pois a oposição da carne contra o espírito é algo contínuo. Olha aí, não para, não cessa. É diário, constante. Essa oposição somente será vencida se procurarmos viver cheios do Espírito Santo. A carne não pode ter vez na vida do crente, posto que a força do Espírito Santo é maior. Porém, o embate entre a carne e o Espírito vai perdurar, até o dia que o receberemos do Senhor, um corpo glorificado. Ô glória! Isso está em Filipenses 3:21, que diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. O crente que realmente deseja fazer oposição às obras da carne precisa andar pelo Espírito, porque ele não deixa que as paixões infames o dominem. Para o crente existem duas maneiras pelas quais ele pode viver. Olha só, na carne ou no Espírito. Ou você serve a Deus e permite que ele domine sua natureza adâmica, ou vive na prática das obras da carne. Isso é muito sério. E aí vem a pergunta, o que é que você escolhe? Glória a Deus. A palavra é espada, né, irmãos? Vai nos lapidando. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Aproxime-se de Deus através da oração, do jejum, comunhão com os irmãos, indo à igreja, estando em comunhão com a igreja, com o seu pastor, com a ceia. E aí você estará recebendo de Deus a direção através do Espírito Santo para que sua vida entre em prazer a Deus, entre dando prazer a Deus, entre em sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus. E a carne será vencida assim, em nome de Jesus. Quando nos tornamos crentes, a nossa natureza pecaminosa continua existindo. Mas Deus nos pede que coloquemos a nossa natureza pecadora sob o controle do Espírito Santo, de modo que ele possa transformá-la. Diariamente somos transformados pelo Espírito Santo. Este é um processo sobrenatural. Nunca devemos subestimar o poder da nossa natureza pecadora. E nunca devemos tentar combatê-la com as nossas próprias forças. Satanás, ele é um tentador ardiloso. E nós temos uma capacidade ilimitada de inventar desculpas. Em lugar de tentar superar o pecado com a nossa própria força de vontade, devemos aproveitar o tremendo poder de Cristo. Deus te dá uma chance através de Jesus, aproveite. Deus permite a vitória sobre a natureza pecadora. Ele envia o Espírito Santo para residir em nós e nos capacitar. Mas a nossa capacidade de resistir aos desejos da natureza pecadora irá depender do quanto estamos dispostos a viver de acordo com o Espírito Santo. Para cada crente, este processo diário requer decisões constantes.
Tome a decisão certa. Apropria-se do Espírito Santo. Ande com Ele. Dependa dele. Fale com Ele. Ele é uma pessoa. Esteja ao lado dele. Obedeça. Amém. Fruto do Espírito. Um chamado para a santidade. O que é o fruto do Espírito? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e princípios são o resultado de uma vida de comunhão com Deus. De acordo com Romanos 6:22, eu vou ler aqui, Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós, à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Então, esse desenvolver, esse cultivar o fruto do Espírito depende da nossa comunhão com Deus, da comunhão com o Espírito Santo. Então, depende de nós. Nós devemos tomar uma atitude de nos aproximarmos de Deus, termos comunhão com Deus. E esse fruto diariamente vai sendo desenvolvido e cultivado através do Espírito Santo. Os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Quando vivíamos no pecado, os nossos frutos, ações, eram as obras da carne. Mas libertos do seu poder e domínio, tendo uma nova natureza implantada em nosso ser, nos tornamos uma pessoa melhor. João Batista falou a respeito da importância de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Isso está em Mateus 3:8, diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João estava dizendo que o arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. O arrependimento genuíno é evidenciado pelos nossos frutos, ou seja, nossas ações. Como conhecemos uma árvore? Por seus frutos. Logo, o verdadeiro crente é reconhecido por seu caráter e suas ações. A santidade que o Espírito Santo gera em nós. O Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo, o que é errado, à medida que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra e jejuns. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós, até que alcancemos a estatura do homem perfeito. Isso está em Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento dos filhos de Deus, a varão perfeito, à medida que seu Espírito, que em vós habita. Quando deixamos de ser meninos, estamos prontos para produzir bons frutos. O crente precisa andar em novidade de vida, em santidade. Segundo os pressupostos bíblicos, a santificação do crente ela é feita em 3 partes. Posicional, a primeira. Quando, por meio da fé, aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nossos pecados são apagados, recebemos o perdão divino e passamos a desfrutar de uma nova vida em Cristo. Isso está em 2 Pedro, eu me perdi aqui um pouquinho. Vamos ver aqui.
2 Coríntios 5,17, desculpa. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A natureza adâmica já não tem mais domínio sobre nós, e por meio da ação do Espírito, podemos experimentar o novo nascimento. João 3,3 diz, João respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mediante a fé, passamos a desfrutar de uma nova posição espiritual em Jesus Cristo. A segunda posição, ela é progressiva. A primeira nós vimos que é posicional em Jesus Cristo, nova vida em Jesus Cristo. Progressiva agora. A santificação é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Depois do novo nascimento, o crente precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Isso está em 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Terceira parte, final. Em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 e 13, diz assim, não que já a tenho alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que o que fui também preso por Cristo Jesus. Então, Paulo mostra que ele estava buscando uma transformação maior e final. Essa transformação somente acontecerá quando recebermos um corpo glorificado e nos tornarmos semelhantes a Jesus. Isso está em 1 Pedro 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, assim como o veremos. Glória a Deus. Vamos lá. Concluindo, para vencermos o conflito existente entre a carne e o Espírito, precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Permita que o Espírito Santo guie você pelo caminho certo e que ele controle os seus desejos de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida. Quero deixar esse recado. É tempo de frutificar. Jesus afirmou que quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Isso está em João 15:5. O nosso lavrador, Jesus afirmou que toda vara que não dá fruto é tirada. João 15:2. Longe da videira secamos, pois perdemos a seiva que nos alimenta. Mesmo diante das aflições dessa vida, permaneça ligado à videira verdadeira, receba da sua vida e seja frutífero. Todo cristão, ao longo de sua vida terrena, terá que enfrentar a luta espiritual interior entre a velha e a nova natureza. Quem vencerá essa luta? Aqueles que forem cheios do Espírito Santo, como lemos em Efésios 5:18, pois sem ele não podemos dominar o velho homem. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, aprendemos aqui, Senhor, que sendo cheios do Espírito Santo, todos os dias, continuamente, Senhor, conseguiremos dominar o velho homem que existe nas nossas vidas, mas que não tem mais o domínio, não está sentado mais no trono, foi destronado quando Jesus entrou para ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Precisamos, ó Deus, da Tua ajuda, precisamos, ó Deus, do Espírito Santo para nos ajudar a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Andarmos como Jesus,
sermos discípulos de Jesus, que se negam todos os dias, crucificando a carne, para que possamos andar no Espírito. Que o Senhor venha, meu Deus, nesta manhã, abençoar este ouvinte, minha irmã, meu irmão, que estão aqui, Senhor, desejando aprender da Tua palavra, de sermos discípulos de Jesus, para que agrade a Deus, Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, nesta manhã, recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração dos nossos corações, ao meditarmos sobre esta palavra. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada família, cada lar. Abençoa, Deus, o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, o planeta Terra. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém.